Eu conversei com o CEO do Fortaleza, da SAF do Fortaleza, o Marcelo Paes, que conversou com a gente ontem. Ele contou duas histórias incríveis. Uma assustadora. Bom, muitos dirigentes ligaram para ele para se manifestar, mas ninguém resolveu fazer até aqui uma caravana até o Ministério da Justiça para discutir o que tem que fazer depois de um atentado à bomba com ônibus de jogadores. E a gente ponto tomar cuidado a gente dizer que a gente está falando, vamos esperar morrer um jogador, mas já morreram dezenas, centenas, milhares de torcedores. Então, morrer gente já morreu muito. Mas aí tem uma outra questão que é importante. O Guilherme Belintani foi um dos dirigentes, ex-presidente do Bahia, que conversou com o Marcelo Paes e que salientou uma coisa do episódio do atentado contra o ônibus do Bahia, um ano e meio atrás. O governador da Bahia, na época, disse que haveria medidas atrás. 3 meses depois, os terroristas identificados foram processados por lesão corporal leve. Então, aí nós estamos brincando de fazer polícia, né? Vamos combinar. E justiça. Mas, diga, Rodrigo, desculpa. Não, eu ia acrescentar uma informação que o que a Patrícia citou sobre o protocolo que foi assinado do Ministério da Justiça com a CBF foi em setembro de 2023 e era um protocolo que se envolvia a biometria facial, que é importante na entrada dos estádios, está sendo instalado aqui no Maracanã, como já foi lá no Allianz, mas é um projeto que deveria ser, que é muito mais amplo e que deveria ser uma questão de investigação de criminosos que estão cometendo crimes em volta do futebol. E isso não aconteceu nada até agora. Nós estamos em 4, 5 meses e não teve nenhuma ação efetiva em relação a isso. Então, por enquanto, fora a instalação da biometria facial, o protocolo do Ministério da Justiça assinado pelo Flávio Dino e pela CBF lá é um pedaço de papel vazio, que não teve nenhum efeito. Tanto que se ele tivesse tido algum efeito, não teria acontecido o que aconteceu lá. Até porque a torcida do esporte tem um histórico de violência. Se tivesse tido alguma investigação em relação a ela não tinha feito o que ela fez com a delegação de Fortaleza. Então, a gente tem que parar com essa coisa de muita medida do papel e começar a tomar medidas efetivas de investigação e punição para esses criminosos. Não adianta ficar assinando protocolo atrás de protocolo e não fazer nada. Perfeito. Só uma última informação que é espantosa do ponto de vista de onde a gente está chegando. Um conselheiro do Fortaleza, que eu não tenho o nome, num ato de extrema boa vontade e, ao mesmo tempo, de infelicidade, disse a seguinte frase ao presidente da CEO do Fortaleza, Marcelo Paes. Presidente, o senhor é tão inovador, o senhor precisa criar uma outra inovação para o Fortaleza, ser mais vanguarda, andar em ônibus blindados. É inacreditável, né? O cara, ele foi apenas equivocado, né? O exemplo não é um erro, é um erro de pensamento. A gente não pode achar que os jogadores têm que andar em ônibus blindados. É que nem a federação, né? É tipo querer usar uma solução que não é solução. Na verdade, o presidente da Federação Pernambucana, o Evandro, ele está desviando o assunto de um problema que aconteceu no estado dele, né? Sim. Perguntaram aqui no chat, Patrícia, sobre o presidente do esporte, o Reginaldo Oliveira perguntou. Você conversou com ele, né? E acho que a Patrícia caiu enquanto a gente restabelece o sinal. Ela estava falando e picotou. Aí... Uma coisa também que eu estava tentando apurar. Um pronunciamento hoje, né? Falando sobre torcida e tal, não sei o quê, mas ele não estava querendo que o esporte fosse punido. O que a gente teve até agora foi uma procuradoria do STJD pedir que o esporte jogue sem torcida. Foi feito um pedido ontem para a presidência do STJD. É até uma coisa discutível, porque, em geral, eventos fora da praça esportiva, eu acho que, teoricamente, é correto, mas se você colocar, sob o ponto de vista do Código Desportivo, não tem essa previsão da responsabilidade do clube no lugar que é a 7 quilômetros, 6 quilômetros do estádio, né? Então, tem uma discussão jurídica aí que o esporte vai poder contestar, independente do fato ser gravíssimo, né? Eu acho que poderia se criar, mas hoje... Bom, vamos ouvir a Patrícia. Voltamos.
Voltou, Desculpa, Patrícia. porque está chovendo demais aqui em Fortaleza e as quedas de energia são constantes. A Domitila me perguntou se eu falei com o presidente do esporte. Não, eu tive a oportunidade de conversar só com o presidente do Fortaleza, eu não tive acesso ainda ao presidente do esporte. Mas ontem, durante a entrevista com o Alex Santiago, eu achei algo muito interessante, porque ontem eu vi a conversa de vocês com ele, e o PVC falava sobre terrorismo, né? E é justamente o que o presidente do Fortaleza está querendo cravar. Porque além do presidente de Fortaleza, ele é advogado criminal, e ele está querendo cravar essa história de terrorismo pela lei, que é do artigo 2º da Lei 13.260 de 2016, que pode sim ser colocado como terrorismo. Então, eu sei que vocês discutiram muito isso ontem, e além do terrorismo, a tentativa também de homicídio com dolo eventual, porque ele me explicou o seguinte, que a partir do momento que os suspeitos atiraram bombas caseiras dentro do ônibus e pedras, eles tiveram sim a intenção de matar. Então, hoje, o Fortaleza deve juntar aí algumas documentações, inclusive para entregar para a CBF, para a Federação Cearense, com os atestados médicos de jogadores, com esse inquérito policial que já foi aberto, os boletins de ocorrências. Os jogadores eles vão dar depoimentos hoje por videoconferência, também já está tudo agendado, e eles querem cravar exatamente isso, que é a tentativa de homicídio com dolo eventual e terrorismo. E ele falou também, o Marcelo Paz, com a gente no bate-papo ontem, que o Fortaleza não iria jogar enquanto os atletas machucados não estivessem recuperados, né? Essa decisão já foi formalizada? Está sendo formalizada hoje, Domi. Eles precisam juntar uma documentação, que é a documentação burocrática, né, para poder, além da instauração de inquérito, levar para esses procedimentos mais administrativos documentos como o boletim de ocorrência, os atestados médicos, aí vai ter o depoimento dos jogadores ainda hoje, como eu comentei. Então, eles querem juntar tudo isso num dossiê para ainda hoje protocolar a CBF e Federação Cearense, porque o presidente, tanto o presidente Alex Santiago quanto o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, eles insistem que os jogadores eles só voltam a jogar, o time só volta a campo depois que todos estiverem recuperados. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Lucas Sacha, ele falou, Patrícia, eu não quero gravar entrevista. Eu falei assim, mas como que você tá? Eles estão traumatizados. Ele disse que é um trauma que... Ele foi o que foi menos ferido, né? Mas mesmo assim foi ferido. Mas todos que estavam no ônibus estão traumatizados. Então, eles falam muito em revolta, tristeza, trauma, e que eles não têm o psicológico para voltar a trabalhar. E mesmo os que ficaram mais machucados, segundo os dirigentes, não têm condições de jogar, né? Então, os dirigentes, tanto o CEO, o Marcelo Paz, como o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, eles insistem que os jogadores não voltam enquanto eles não estiverem bem. Falou-se também de acompanhamento psicológico. O Fortaleza tem um psicólogo? Tem. Inclusive, ontem, alguns jogadores foram visitados em casa, né, pelo quadro multidisciplinar de médicos do Fortaleza, e por conta dessa questão, realmente, e o Lucas, hoje de manhã, conversando comigo, ele falou o seguinte, Patrícia, é um trauma tão, tão violento, que aquele trauma, é o pós-traumático, né, que até de falar, até de comentar com você, eu já me sensibilizo. E ele agradeceu o livramento, ele tem um menininho pequeno, e o filhinho dele perguntando, papai, você tá machucado? Como também a filhinha do Dudu no aeroporto questionou o pai que tinha se machucado, né? Então, as crianças também estão super envolvidas, a família toda, nesse momento de poder prestar essa solidariedade, essa empatia com todos os jogadores que estavam dentro do ônibus e que sofreram esse atentado. Boa, Patrícia, obrigada por essas informações de bastidores. Queria, para a gente encerrar, perguntar sobre em outras brigas que aconteceram envolvendo as torcidas de esporte, de Fortaleza, alguns torcedores foram presos. Existe essa expectativa de que dessa vez os responsáveis por esse atentado serão punidos judicialmente? Então, uma informação que eu tenho do próprio Alex Santiago, que é advogado criminal, ele falou que ele vai até as últimas consequências. Ele já me informou que a polícia de Pernambuco já tem essas imagens em mãos, que alguns
suspeitos já foram identificados, que ainda não, as imagens não foram divulgadas para não atrapalhar as investigações, né? E que ele disse que vai até o final, inclusive insistindo para que tanto esse projeto como Estádio Seguro, que eu até queria comentar, como o Rodrigo falou, né? Não adianta implementar aqui no Castelão, implementar no Palmeiras, no Allianz Parque, quando, na verdade, é um problema geral, né? O futebol brasileiro está vivendo realmente esse drama dentro e fora dos estádios. O PVC comentou sobre a torcedora palmeirense, né, que foi vítima de um estilhaço no pescoço e morreu. E graças à tecnologia, um dos acusados foi identificado. Então não adianta, se todos, se os estádios não tiverem algo que possa identificar criminosos entrando nos estádios, porque o Ministério da Justiça quer justamente fazer esse cruzamento de informações, né? Através da biometria facial, das câmeras de reconhecimento. Então não adianta nada, né? O projeto Estádio Seguro fazer esse acordo de cooperação com os órgãos e não sair do papel, como o Rodrigo falou. Aí nada vai adiantar realmente tanto esforço nesse quesito. Tem um caso de punição em Pernambuco, Domi. Em 2015, torcedores do Santa Cruz tacaram um vaso de privada no torcedor do Sport, no jogo contra o Paraná, mataram o torcedor do Sport, foram processados por homicídio. Eu não sei se eles estão presos hoje, mas eles foram condenados por homicídio em 2015. Então já teve um caso, pelo menos em Pernambuco, no caso da torcida do Sport, nesse caso foi uma vítima, né? Não o agressor, mas já teve caso de punição criminal, sim, pelo caso de torcida em Pernambuco. A gente tem hoje... Diga, Patrícia. Desculpa, PVC, só uma informação que eu também conversei com alguns torcedores em off, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, que são as maiores torcidas aqui do estado, né? Que está acontecendo também muita fraude na questão de entrada de torcedores com os cartõezinhos do sócio torcedor, mas que o cara tá lá, ele passa a carteirinha do sócio torcedor para uma outra pessoa e entra como se não houvesse o amanhã, né? Porque não tem uma fiscalização, não tem a questão da identificação. Então, muita gente acaba fraudando também esse tipo de entrada nos estádios, né? Principalmente aqui no estado do Ceará. Eu ouvi muitos depoimentos de torcedores falando que isso acontece demais, principalmente nas partidas de Clássico Rei aqui no estado. E isso é muito grave, né? Porque mostra também uma fraude, inclusive, com os próprios... torcedores das organizadas. Eu ia dizer em relação que o Rodrigo... Isso era um problema do Allianz Parque. Foi por causa desse tipo de questão de cambismo de ingresso de sócio-torcedor que o Palmeiras decidiu fazer a biometria para diminuir esse tipo de fraude. Diminuir não, para acabar com esse tipo de fraude. Alguém pode conseguir fraudar, mas dificulta muito. O que o Rodrigo falou sobre a prisão do torcedor que matou a prisão do assassino do torcedor do esporte com a privada em 2015 dá a sensação exata de que hoje a gente tem um problema grave de impunidade. A impunidade sempre foi a mãe da vida no futebol brasileiro. Mas hoje existe um problema que é da sensação de impunidade mais até do que da impunidade. Porque tem havido torcedores presos. Durante muito tempo a gente falava só do Adalberto dos Santos, que foi o assassino do massacre do Pacaembu em 95, e ele era o único caso de alguém que tinha sido preso, ficou preso 3 anos, depois saiu em liberdade condicional. Ele era muito símbolo de alguém que pudesse ser preso por praticar violência ligada ao futebol. Hoje há outros casos. Há outros casos de torcedores que foram condenados por homicídio, mas a sensação de impunidade é gigantesca. Maior até do que a impunidade. O que a gente está dizendo aqui a gente não tem certeza se o torcedor, de 2015 para 2024, ele pode ter senado, cumprido a pena e saído da prisão. Mas o fato é que você não tem o histórico de dizer esse está preso, 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 que é o que vai dar a noção
de que se você fizer alguma coisa desse tipo, você vai ser preso e vai passar 5, 6, 10, 15 anos na cadeia. Homicídio não precisa de legislação específica. Essa balela que inventaram no futebol brasileiro para combater. O Brasil tem um problema grave de polícia versus justiça. A polícia prende e a justiça solta, porque é a legislação. Agora, homicídio não precisa de legislação específica. Homicídio é homicídio, seja dentro de um restaurante, na sala da sua casa, num estádio de futebol, num teatro, num shopping center, ou na rua. É a mesma coisa. Homicídio é cadeia. Perfeito. Tentativa também. Patrícia, muito obrigada pelas informações. Você pode voltar a qualquer momento quando você tiver mais desdobramentos desse caso. E promete, viu? Hoje à tarde, no finalzinho da tarde, como eu conversei com o presidente Alex Santiago, ele disse que qualquer informação em relação a essas imagens, novidades sobre os suspeitos, ainda hoje a gente deve trazer alguns detalhes aí para o UOL. E qualquer coisa, eu volto aqui com vocês. Para mim foi uma honra participar desse bate-papo e estou aqui à disposição.